Nessa segunda-feira, o Real Madrid venceu o Desportivo Mineiro por 5-0, em uma partida válida pela Copa do Rei. A goleada foi tranquila, com os merengues dominando amplamente o jogo e garantindo sua vaga nas oitavas de final da competição. A equipe de Carlo Ancelotti entrou em campo com um time misto, optando por descansar alguns de seus principais jogadores, como Vinícius Júnior, Bellingham e Mbappé. A vitória foi construída de forma sólida no primeiro tempo, com os merengues indo para o intervalo já com uma vantagem de 3-0. A intensidade do time foi um dos pontos destacados pelo treinador Ancelotti, que ressaltou o compromisso da equipe em manter um alto nível de concentração, mesmo enfrentando um adversário mais fraco. O time mostrou uma postura séria e aplicada, que agradou o comandante italiano, especialmente por manter o ritmo durante toda a partida. Apesar de o Deportivo Mineiro ser um time da quarta divisão espanhola, a atitude do Real Madrid foi considerada exemplar. A vitória, além de garantir a classificação, também serviu como um palco para Ancelotti observar jogadores com menos minutos em campo, como Endrick, que teve a oportunidade de atuar como titular. A partida contra o Deportivo Mineiro foi importante para Endrick, que teve a chance de ser titular pela primeira vez desde o início de outubro. No entanto, a sua atuação na goleada de 5-0 não foi das mais marcantes. Apesar de ter demonstrado uma boa movimentação em campo, o jovem atacante brasileiro teve várias oportunidades de marcar, mas acabou desperdiçando algumas chances claras. A sua melhor tentativa veio no final do segundo tempo, quando quase conseguiu encobrir o goleiro adversário em um lance que quase terminou com seu gol. No entanto, o atacante não teve a precisão necessária para concretizar o lance. Durante o jogo, Endrick foi criticado por sua ansiedade em buscar o gol, o que levou a ser mais individualista e precipitado nas suas ações, tentando forçar as jogadas ao invés de buscar um jogo mais coletivo. O jornal Marca, tradicional na cobertura do futebol espanhol, avaliou a sua atuação como negativa, considerando o jovem atacante muito individualista e com falhas na pontaria. A nota dada ao jogador pelo jornal foi 6, o que indica uma performance mediana, mas não convincente o suficiente para que ele se destacasse de uma forma mais significativa nessa partida. No total, desde sua chegada ao Real Madrid, Endrick disputou apenas 16 partidas, sendo titular em apenas 2 ocasiões. Mesmo com um time repleto de estrelas, o atacante tem lutado para encontrar seu espaço. Ele ainda marcou 2 gols até o momento, mas parece não ter se afirmado como uma peça central do time de Ancelotti. Embora a atuação de Endrick não tenha sido um grande destaque, o treinador Carlo Ancelotti não deixou de elogiar o jovem atacante, destacando aspectos positivos do seu desempenho. Durante a coletiva de imprensa após o jogo, Ancelotti comentou sobre a movimentação de Endrick e seu empenho durante os 90 minutos da partida. Ele fez um bom jogo, mesmo que o gol não tenha surgido, afirmou Ancelotti, dando a entender que o desempenho do jogador foi satisfatório em termos de seu esforço e comprometimento, mesmo que o resultado final não tenha sido um gol. O treinador reconheceu que Endrick esteve em diversas situações de perigo e que sua participação no jogo foi importante, mesmo que o atacante ainda não tenha conseguido concretizar suas oportunidades. Ancelotti também foi enfático ao dizer que, apesar de não ter balançado a rede, ele estava confiante de que o jovem atacante irá marcar quando o time mais precisava. Esse tipo de declaração demonstra que o técnico italiano tem paciência com o processo de adaptação de Endrick no time e acredita no potencial do jogador, mesmo que ele ainda precise de tempo para se ajustar ao alto nível do futebol europeu. Essa declaração foi uma demonstração de apoio e confiança em Endrick, algo essencial para um jogador jovem em um clube como o Real Madrid, onde as expectativas e a pressão são imensas. Ancelotti parece estar disposto a continuar dando chances ao brasileiro, acreditando que ele pode se desenvolver e se tornar um jogador importante para o futuro do clube. Um dos maiores pontos de destaque da trajetória de Endrick no Real Madrid até agora foi sua polêmica declaração sobre Neymar, que gerou um grande debate nas redes sociais e entre especialistas. Durante uma entrevista ao canal espanhol Delantero 09, Endrick foi questionado sobre quem considerava melhor, Neymar ou Bellingham, seu companheiro de equipe no Real Madrid. Surpreendentemente, o jovem atacante afirmou que considera Bellingham superior a Neymar, o que rapidamente viralizou e provocou uma onda de reações. A comparação causou divisão de opiniões. No Brasil, muitos torcedores e comentaristas consideraram a declaração de Endrick precipitada e até desrespeitosa com Neymar,
um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Por outro lado, figuras como Thiago Silva e Rafinha reagiram com humor, usando emojis de risadas para comentar sobre a situação, sugerindo que a afirmação de Endrick foi mais uma expressão descontraída de sua juventude. Neymar, por sua vez, levou a situação de maneira leve e respondeu a um vídeo humorístico sobre o assunto com a frase "Qual é, cara?", mostrando que a declaração não o abalou. No entanto, o ex-jogador Neto foi um dos que mais criticaram Endrick, classificando a sua escolha como equivocada e sugerindo que ele estava apenas tentando agradar seus novos companheiros de equipe. A reação do Neto reflete a tensão que muitas vezes surge quando um jogador mais jovem se posiciona sobre figuras que já são consolidadas no cenário futebolístico. Essa polêmica também gerou discussões sobre a visão dos jogadores mais jovens em relação aos ídolos do passado. Enquanto Endrick demonstrou seu respeito por Bellingham, ele gerou uma comparação que nem todos devem achar apropriada, especialmente considerando a trajetória brilhante de Neymar. Para o Real Madrid, esse episódio pode ser uma oportunidade para reforçar a importância de uma postura mais equilibrada por parte de seus jogadores, especialmente em um ambiente tão competitivo e observado. Mesmo estando no Real Madrid, Endrick continua sendo uma fonte importante de receitas para o Palmeiras. A negociação entre os dois clubes, fechada em dezembro de 2022, incluiu várias cláusulas de desempenho, que podem garantir ao Palmeiras bônus financeiros ao longo da carreira do jogador no time espanhol. A mais recente dessas bonificações ocorreu justamente após a partida contra o Deportivo Minera, quando Endrick foi titular e permaneceu em campo por mais de 45 minutos. Com isso, o Palmeiras recebeu 75 mil euros, aproximadamente 480 mil reais, ativando uma das cláusulas do contrato. Esses pagamentos adicionais são uma consequência de metas contratuais específicas, como minutos em campo, gols marcados e conquistas relevantes. Essas cláusulas de desempenho podem resultar em um valor total de até 12 milhões e meio de euros, cerca de 80 milhões de reais, até o fim do contrato de Endrick com o Real Madrid, que se estende até 2030. A cada passo da carreira do jogador, seja em termos de evolução ou em conquistas do clube, o Palmeiras pode garantir novas bonificações, o que ajuda o clube paulista a se beneficiar financeiramente com a venda de seu principal talento da base nos últimos anos. Além disso, a adaptação de Endrick ao futebol europeu e seu eventual crescimento como jogador podem trazer ainda mais retornos financeiros para o Palmeiras ao longo do tempo, caso o jogador atinja as metas estipuladas no contrato com o Real Madrid.